Bem-vindo ao Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é o Canto do Piaga, de Gonçalves Dias. O primeiro grande poeta do Brasil, as 3 raças de formação brasileira em um homem só. Vamos falar sobre isso e vamos falar sobre... Tchan, tchan, tchan. O Spotify for Podcasters nos enviou o resumão de como foi nosso ano aí, como podcast, como leitura de ouvido. No final a gente vai compartilhar com você essa vitória, né? Dá pra dizer assim. E grandes mensagens que recebemos também. E também vamos falar sobre o Gonçalves Dias, né? E descobrir o que é um piaga. Boa leitura. O Canto do Piaga, de Gonçalves Dias. Ó guerreiros da taba sagrada, ó guerreiros da tribo tupi, falam deuses nos cantos do piaga, ó guerreiros, meus cantos ouvi. Esta noite era a lua já morta, a Anhangá me vedava sonhar. Eis na horrível caverna que habito, rouca voz começou-me a chamar. Abro os olhos inquieto medroso, Manitôs, que prodígios que viu! Arde o pau de resina fumosa, não fui eu que o acendi. Eis rebenta a meus pés um fantasma de imensa extensão. Liso crânio repousa a meu lado, feia cobra se enrosca no chão. O meu sangue gelou-se nas veias, todo inteiro, ossos, carnes, tremi. Frio horror me coou pelos membros, frio vento no rosto senti. Era feio, medonho, tremendo, ó guerreiros, o espectro que eu vi. Falam deuses nos cantos do piaga, ó guerreiros, meus cantos ouvi. Por que dormes, ó piaga divino? Começou minha visão a falar. Por que dormes? O sacro instrumento de per si já começa a vibrar. Tu não viste nos céus um negrume toda a face do sol ofuscar? Não ouviste a coruja de dia seus estrídulos torva a soltar? Tu não viste dos bosques a coma sem aragem vergar-se a gemer? Nem a lua de fogo entre nuvens, qual em vestes de sangue nascer? E tu dormes, ó piaga divino, em Anhangá te proíbe sonhar. E tu dormes, ó piaga, e não sabes, e não podes angúrios cantar? Ouve o anúncio do horrendo fantasma, ouve os sons do fiel maracá. Manitôs já fugiram da taba, ó desgraça, ó ruína, ó tupá! Pelas ondas do mar sem limites, basta a selva sem folhas e vem. Hartos troncos robustos gigantes, vossas matas tais monstros contêm. Trazem bira dos cimos pendente, brenha espessa de vários cipó. Dessas brenhas contém vossas matas, tais e quais, mas com folhas e só. Negro monstro os sustenta por baixo, brancas asas abrindo ao tufão, como um bando de cândidas garças, que nos ares pairando lá vão. Oh, quem foi das entranhas das águas o marinho arcabouço arrancar? Nossas terras demanda, fareja, esse monstro, o que vem cá buscar? Não sabeis o que o monstro procura? Não sabeis a que vem, o que quer? Vem matar vossos bravos guerreiros, vem roubar-vos a filha, a mulher. Vem trazer-vos crueza, impiedade, dons cruéis do cruel Anhangá. Vem quebrar-vos a massa valente, profanar Manitôs, maracás. Vem trazer-vos algemas pesadas, com que a tribo tupi vai gemer. Hão de os velhos servirem de escravos, mesmo o piaga ainda escravo há de ser? Fugireis procurando um asilo, triste asilo por ínvio sertão. Anhangá de prazer há de rir-se, vendo os vossos com poucos serão. Vossos deuses, ó piaga, conjura. Susta as iras do fero Anhangá. Manitôs já fugiram da taba. Ó desgraça, ó ruína, ó tupá.
esse foi o Canto do Piaga, de Gonçalves Dias. Então, vamos começar falando o que é piaga, né? Piaga bem guerreiro, né? É um pajé. Não, piaga é o pajé. Não, tô falando que é o poema bem de guerreiro, assim, né? Muito inspirador. Mas inspirador. Então, um piaga é um pajé. Um piaga é um pajé. E o pajé, dentro das tribos, é aquela pessoa que tem essa interligação com os espíritos, né? Dá pra fazer correlação com o xamã também? É difícil dizer, né? Sem conhecer com profundidade. Mas eu acho que tem certa semelhança com o xamã também. Tem várias coisas que a gente tem que falar sobre a questão dos povos originários. Então tem uma linha de pesquisadores atual que nega totalmente essa poesia indianista, né? Feita pelo Gonçalves Dias e outros que vieram ali em sequência como legítima de reconhecimento e de representação do que era o povo indígena na época. Mas, assim, a gente também tem que falar o que é fato e o que tá na literatura, né? E a gente trabalha com esses fatos. Isso aconteceu com o Juca Pirama. Juca Pirama, né? Juca Pirama, que a gente trouxe. Que é do Gonçalves Dias? Sim, também? claro. Né? Então, das poesias americanas dele também. Então, isso aconteceu com o Juca Pirama também, né? Inclusive, teve uma pesquisadora indígena mesmo, né? Que falou com a gente sobre, falou, o Juca Pirama não é algo que é considerado assim, próximo da realidade como ela é mesmo, né? Ela quis dizer, tipo, isso não nos representa, né? E é muito legal que os povos originários, eles estão publicando, então, para ele hoje, para a contemporaneidade, essa representação do que é o indígena, do que é o povo originário, é essa literatura feita por eles mesmos, né? Mas é bom a gente trazer alguns fatos. Mas isso digamos que qualquer área, né? Tipo, você não pode escrever sobre mulher se você não for mulher. Você não pode escrever sobre homem preto se você não for preto. Então tem assim toda essa, hoje em dia, esse movimento que quer que tudo seja representado, né? Tudo, se é um deficiente físico, o personagem do filme tem que ser um ator deficiente físico para fazer o papel. Então tem todo esse movimento que eu acho que, né? Não, a gente respeita, é legal a gente trazer isso para o debate, mas o que eu quero trazer também como uma pesquisadora de literatura, né? Como alguém que estuda literatura. O Gonçalves Dias, ele não tá tão longe assim. Por quê, Lucas? Porque o pai dele, sim, era português, né? Então a gente tem ali essa força do colonizador, que ela é combatida, né, de certa forma, por pesquisadores da contemporaneidade, decoloniais, combatem essa coisa do colonizador, da imposição, da invasão, né, nas terras brasileiras, que claro, né, eu fico imaginando a lindeza que era quando não existia, né, essa ruptura de espaço e os povos originários, enfim, os indígenas, os nativos daqui, né, viviam, mas isso ia acontecer em algum momento para a evolução, né, essa interconexão de sociedades é algo que acontece o tempo todo, e é muito bonito quando a gente vê um documentário ainda com povos indígenas que consegue ter, né, lá o seu espaço, algo mais maculado, sem ter essa interferência externa, né, e isso vale não só para o povo indígena, como para qualquer universo onde a gente consegue ter aquilo puro e simples. Mas hoje em dia, né, nesse mundo globalizado, é tão difícil. Eu acho que o que acontece, na verdade, é muita gente falando sobre o assunto sem saber de verdade. Então, acho que o mais importante é você se aprofundar bastante antes de ficar falando coisas. O que eu vou concluir aqui é que a mãe dele, sim, era uma mestiça, também chamada de cafusa, lembra dos livros de história? Que é a mistura do negro, né, do preto, com o índio. Então, a mãe do Gonçalves Dias tinha tinha sangue indígena correndo nas veias dele também. É isso que eu quero dizer. Por isso que não tá tão distante assim, tipo, ele já é uma representação pura do que é o povo brasileiro, né? Que é essa mestiçagem muito, muito presente. Por isso que eu anunciei o episódio dizendo que as 3 raças da formação brasileira num homem só, que é a questão preto, né, índio e o europeu, né, o branco, né, então a gente tem essa misturinha ali muito na própria genealogia do Gonçalves Dias, né, e é bom a gente falar isso, por isso que eu também respeito, eu acho que a defesa, vamos falar agora dessa poesia, né, Lucas? Que lindeza, né, que lindeza de poesia, e é a narrativa pela visão desse pajé, né, então é o pajé narrando o tempo todo, e essa é uma grande diferença.
Porque os indígenas anteriormente ao Gonçalves Dias tinham sido abordados por outros 2 autores no Brasil, que é o Basílio da Gama e o Durão, né? E no Durão e no da Gama, eles tinham, assim, usava puramente como um elemento de ação a questão do índio. Mas o Gonçalves Dias puxou e colocou como herói, né? Então a gente não é de fato um herói. Você falou isso no comecinho aqui, quando a gente iniciou Guerreiro, o debate, né? Falou guerreiro. Então guerreiro e herói são sinônimos. Então é mesmo essa coisa de guerreiro e de herói que é a visão que ele traz. Ainda puxando essa coisa de guerreiro, herói, aqui no Juca Pirama, lá que a gente já fez, do Gonçalves Dias, é super de guerreiro, assim, uma poesia super indo pra guerra, né? Inclusive ela trata do conflito entre 2 tribos, um conflito, assim, bem intenso que acontece, fala muito dos cantos também, né, das mulheres, enfim, ele cria esse ambiente mesmo indígena, né, o que é muito, muito interessante, que a gente vê aqui também esse ar guerreiro no poema, né? É um episódio muito bonito, vale até reouvir, né, nesse momento aí de fim de ano. E aqui a gente tem, analisando essa poesia, essa estrutura de primeiro invocar, né, guerreiros ouvir, então a gente tem essa evocação, que é algo inerente da epopeia, mas para ser uma epopeia, de fato, tem que seguir algumas normativas, né, invocar a questão do transcendental, tem também que dedicar a uma grande autoridade, tipo a um rei, etc. E aqui o que ele fala bastante de Anhangá e fala que vai ter a visão de um fantasma. Então, trazendo essa ideia de que o pajé é o responsável pela condução dos rituais, né, na tribo, é ele que consegue fazer essa conexão com os espíritos e que tem essa autoridade para isso, né? Então é fato ali que ele vai receber uma visão, né, um aviso sobrenatural. Então a gente até tá bem legal isso no episódio, tem essa voz assim que vem do além, né? Esse aviso ali. E o que é esse aviso sobrenatural? Eu achei muito interessante que ele avisa que a Terra vai ser invadida por externos. Que vão vir para fazer o quê, né? Vão vir para não só roubar a terra, como raptar a sua mulher e sua filha. Sim. Então, o que acontece, né, com essa invasão, com essa descoberta das terras aqui, tipo, ele meio que faz essa releitura aqui nessa poesia, né? O canto do Piaga é o pajé, que é essa autoridade na tribo, contando, né, a visão dele. E ele termina de uma forma, tipo, no ápice ali meio trágico, né? Não termina, na verdade, né? É uma poesia que parece que o primeiro ato termina e não vem o resto. É uma poesia sobre esse aviso, né, do que está por vir. Daí o que está por vir, enfim, ficou para outra história. Mas ele é sobre esse fantasma, né, que veio na caverna ali pro xamã, pro pajé. E deu essa mensagem. Então acho que o poema é mais sobre isso mesmo, né, sobre essa mensagem que chegou. E eu achei super atual. A gente pode até puxar para o contexto político atual que tem muito a ver ainda, né? Essa poesia, o canto do Piaga entra dentro é bom, né? Entra no hall de poesias americanas dele, no Primeiros Cantos. Por que americanas? Ali também tem os Timbiras, o próprio Juca Pirama, o canto do Tamoio, que são todas essas indianistas que saíram nos Primeiros Cantos, que saíram em 1846. Então a gente tem essa circunstância eu achei legal aqui que nessa parte, em seguida vem o canto do índio e antes tem o canto do guerreiro. Sim. Então é uma sequência de cantos, assim, em Primeiros Cantos, todos eles com essa temática, cada um com um narrador. E esse narrador é o Piaga, é o pajé, e muito bonito. Foi muito, muito intenso mesmo. E até ele termina, ó desgraça, ó ruína, ó tupá, né? Acho que é, tipo... danou-se. Sim. E o Gonçalves Dias, vamos falar sobre o autor. A gente também tem um poema que a gente já trouxe dele aqui, a gente fica referenciando os nossos próprios podcasts, né, dentro do podcast. Mas enfim, a gente já trouxe, além do Juca Pirama, aquele Ainda uma vez bem a Deus. Romântico no sentido sentimental da palavra, né, não do movimento. Ainda uma vez a Deus, que tá lá do comecinho, né, do podcast que a gente trouxe. Mas é do movimento também, porque ele é um poeta romântico.
Pode ser. Dentro do romantismo brasileiro, os dois maiores representantes o Gonçalves Dias na poesia e o José de Alencar na prosa, né? Com Iracema e outros. Então, ele nasceu em Caxias e olha só, vou contar algumas coisas agora curiosas. Como que foi o nascimento dele? Foi super amedrontador. Então, o pai dele, esse português, teve uma relação com essa mestiça. Ele estava meio que fugindo, né? Como um português por questões políticas mesmo. Ele meio exilado. Ele estava se escondendo na mata mesmo e eles estavam numa palhoça. Foi onde ele nasceu, assim, em condições bem paupérrimas, sem quase nada de assistência. A mãe dele deu à luz, né? E até os 2 anos, mais ou menos, ele conviveu com a mãe. Daí depois o pai teve um outro relacionamento e essa madrasta foi quem ajudou o Gonçalves Dias também ao longo da vida. É interessante que eu vou mostrar aqui um livro da Ana Miranda, que é Dias e Dias. Nesse livro aqui é um romance que costura a vida do Gonçalves Dias. Eu já tenho análise desse romance. Posso fazer propaganda no meu outro projeto literário? Então, eu tenho análise desse romance no Open Book, que tá lá no meu canal, né? São análises literárias, né? Eu trago em poucos minutos aquele romance. E ali a gente tem muito, muito sobre a vida do Gonçalves Dias. É muito legal. Até tem a caligrafia dele, acha aí numa página. Então, esse livro é sobre a personagem principal, né? Ela é fissurada, apaixonada por Gonçalves Dias. Isso, que é a Feliciana. É uma menina, então, criada pela Ana Miranda ali, né? Essa personagem, mas aí ela vai entrecruzando as informações com a biografia do Gonçalves Dias. Vamos ver se você acha, ele tem um lugar. Tem alguns lugares que aparece bem a caligrafia ali. Mas é legal porque a letra dele mesmo, né? Então ela fez uma pesquisa muito profunda, e aí no começo já tem. Tem às vezes em página inteira também. Uma pesquisa muito profunda, então, e é muito citada essa madrasta, né? Nesse momento aí. A vida dele foi também de idas e vindas, Portugal, Brasil, não sei se vai dar pra ver, pra quem tá no YouTube, no caso, né? Então, quando ele era adolescente ali, ele foi com o pai, então, pra Portugal. Só que o pai dele já tava doente quando viajou com ele, chega lá, o pai dele morre. Aí, o que acontece? Ele fica totalmente desnorteado, escreve uma poesia que se chama Saudades, dedica à irmã essa poesia, e logo em seguida volta pro Brasil. Depois, com 14 anos, então, ele fica órfão de pai, já tá desgarrado da mãe, tá em outra terra e vive tudo isso, né? Depois ele volta a Portugal, né, um tempo depois, já mais maduro, para estudar Direito na Universidade de Coimbra, onde ele se forma em 1845. E ele tem ajuda não só dessa madrasta, como de patrícios, né, pessoas dali que ele acaba se relacionando e que gostam do jeito dele ser, dedicado, empenhado, né? Financiaram ali, Exatamente. Os estudos, a vida dele. Daí ele volta pro Brasil, publica Primeiros Cantos, que assim é o primeiro conjunto real de poesia que ele publica. Ele tinha saído uma coisa ou outra esparsa, mas aí ele já é muito bem recebido pela crítica nesse momento, né? Já gostam do trabalho que ele faz, depois ele publica muito mais, né? E é legal que é isso, essa pegada, né? Do índio como um herói mesmo. Que foi? Mudei o botão do microfone que tava no modo errado. Mas hoje a gente tá cheio de emoções aqui. E duas últimas coisas curiosas. Então, o Gonçalves Dias, ele também adoeceu ao longo da vida. Com 41 anos ele já estava muito doente, mas ele não morreu de doença, ele morreu de um naufrágio, né? Ali no Maranhão mesmo. Aqui nesse livro de Ana Miranda, tem curiosidades. Foi o primeiro lugar que eu li que suspeita-se que o corpo dele tenha sido comido por tubarões. Então é só nesse romance que eu tive essa... Se teve naufrágio no mar, né? Como é que o corpo, né? Que nunca foi encontrado o corpo dele. Nunca foi encontrado. E a última curiosidade, eu fui pesquisar ali, eu gosto muito de confrontar a biografia. Sabe de quem que ele era contemporâneo no mundo, Lucas? 3 grandes nomes. Ali na mesma época que ele estava que nasceram ativo. Assim, 2 anos antes dele. Essas 3 pessoas que eu vou falar. Charles Baudelaire, Gustave Flaubert e o Dostoiévski, que também nasceu em 1821, 2 anos antes dele, que nasceu em 1823. E eu fico imaginando a loucura do mundo com todas essas pessoas vivas e vivas, escrevendo. escrevendo e conversando entre si. Incrível. Muito legal. Trouxemos então o Gonçalves Dias mais uma vez aqui, pela terceira vez aqui no Leitura de Ouvido. E ainda uma vez... Vamos trazer ele de novo. Eu lembrei agora que a gente fez Canção do Exílio. Tem Canção do...
Fizemos? Sim, a gente pegou a dele e do Casimiro de Abreu num episódio só. Canção do Exílio, então temos 4 aí do Gonçalves Dias. E é muito bacana, né? Eu gosto dessa relação, não dessa relação, mas desses dois, que é o Castro Alves e o Gonçalves Dias. Acho que são 2 poetas muito importantes, né? Da nossa língua aí portuguesa. Vamos trazer o Castro Alves de volta em breve. Isso aí. E vamos falar sobre o Spotify Wrapped. Então, se você escuta a gente pelo Spotify, você provavelmente recebeu também aí no seu Spotify o resumão aí do seu ano. E a gente teve muitos compartilhamentos de leitores de ouvido que a gente tá entre os top 5 podcasts mais escutados. A gente tem também vários que tá em primeiro lugar, então o podcast mais ouvido por eles é o Leitura de Ouvido. Se você não compartilhou, e é teu caso... Faz compartilhamento lá no Instagram e marca a gente, pra gente ficar bem felizão. E além disso, né, a gente teve mais outros dados que o Spotify nos deu sobre o crescimento do nosso podcast. Então a gente, ano passado, tava em 18 países. 16 países, e esse ano a gente já tá em 26 países. E a gente foi ouvido aí 589% a mais de horas. Então... essas horas ouvidas aí que somaram, que dão não sei quantas, né? 2.000 e tantas horas de episódio. Isso aí. A gente lançou episódio, então, toda semana. Em todo ano a gente só pula um dia, uma sexta-feira, que é a do final do ano ali. Bem nas festas ali, entre Natal e Ano Novo. Isso, a gente tem podcast toda sexta-feira, então isso soma por muitas horas, né? E a gente entrou nas paradas do Brasil também. Isso é muito legal. Muito legal. A gente entrou ali, não ficamos tanto tempo, mas entramos ali, ficamos na posição 44. Então, digamos que aí em todos os podcasts do Brasil, a gente tava no número 44 ali na posição. Isso é menos que 50. Em 44º, né? Que é o certo falar. E seria muito legal esse ano a gente chegar lá e ficar por mais dias, né? E talvez chegar entre os top 10 aí. Mas para isso a gente precisa, né? A melhor arma para chegar nesse número é o compartilhamento dos leitores de ouvido. Então a gente faz aqui, vem muita gente nova, né, nos ouvir, quando a gente faz, às vezes, um episódio de um autor novo, de famoso, que a gente nunca fez. Vem gente nova, mas sempre o que faz a gente crescer é o compartilhamento de você que está aí nos ouvindo. Então, passar para amigos, postar no Instagram, enfim, isso ajuda muito, e vamos chegar lá nas paradas do Brasil novamente e ficar por mais dias, né, nesse 2022. E além desse Top Arts aí, que é Podcast Charts Brasil, né, que a gente entrou ali bem legal. Gostei a gente tem outras novidades hoje, que o Lucas já vai falar ali, que a gente tem um apoiador novo e tem novas formas de você apoiar. Então a gente vai falar disso e dizer assim que a gente tá muito feliz, que foi 368% a mais de seguidores, mas a gente quer que esse número continue crescendo e crescendo, e a gente conta mesmo com você pra isso. A gente tá aí competindo com bobeira, muitas vezes. A gente tá competindo com essas coisas fáceis, né, que tem um público muito gigante, porque né, essas coisas mais frívolas, assim, que todo mundo sabe aí que tá por aí nas redes sociais, né? Então a gente compete com esse tipo de conteúdo muitas vezes, claro que também muito conteúdo bom, mas a gente fica muito feliz em ver que um podcast sobre literatura tá chegando lá no topo das paradas. Então, mas ainda dá pra chegar mais além, né? A edição, antes de capa, a trilha sonora. Tá um pouco alto ali. Bom, vamos continuar. Vamos falar então das novas formas de apoiar e do nosso novo apoiador. Isso aí. Então, se você quer nos apoiar, né, no Leitura de Ouvido, você pode entrar no apoia.se/leitura de ouvido, que lá a gente tem um financiamento mensal. Então você pode apoiar ali, quero 5, 10, ou 10, ou 15, ou 20 reais por mês. Então você entra lá e faz esse apoio. Mas agora também, muita gente mostrou essa vontade de nos apoiar por Pix. Então a gente fala, tem o apoia lá, vai lá, e às vezes a pessoa, não, mas eu queria fazer um Pix. Então, e às vezes a pessoa quer fazer um Pix um mês, não quer se comprometer todos os meses, então a gente tá quer reservar uma grana e passar. Abrindo essa grande forma de você nos apoiar também. Então, se você quer nos apoiar, você pode fazer pela chave Pix,
leituradeouvido@gmail.com. Oh, yeah. Muito simples. Então lá, E se pode você... apoiar uma única vez, se quiser. Uma única vez ali de R$10.000. Pra gente ter um 13º aqui no podcast. Então, enfim, tem essa forma de você nos apoiar agora também. Então fica a dica aí. Vamos já falar dos nossos apoiadores? Vamos, porque o primeiro deles é internacional, então a gente agora tá tendo o apoio de uma editora de Portugal que se chama Infinita. Então, Infinita Lisboa. Adriana Mairink aí pela Infinita Lisboa, então obrigado aí por você nos apoiar aí pela primeira vez, e é muito bom ter você como nossa apoiadora. E além da Adriana Mairink, temos também o... Anderson Luiz Fernandes, Bruno Guedes com o Grupo Danco, Cristiane Bastos Cota, Cláudia Lubi, Daniela Caroline de Camargo Veríssimo, Kênia Garcia Bento Torquato, Lilian Reinert, Raimundo Gabino dos Santos, Rosângela Marquesi, Sérgio Juarez Rico da Luz, Silvia Schmidt e Zenilda Ribeiro. Obrigado aí, apoiadores do Leitura de Ouvido. Novamente, se você quiser entrar lá nos apoiar, apoia.se/leitura de ouvido ou pela chave Pix leituradeouvido@gmail.com. E por falar nisso, vamos ler uma mensagem. A gente recebeu tantos comentários legais. Então, pra fechar ali o nosso episódio de hoje... Esse fim de ano tá muito #gratidão, né? Muita gente mandando mensagem, e ainda mais com essa retrospectiva do Spotify. E a gente recebeu uma mensagem, deixa eu ver o nome dela completo, da Lívia Letícia, lá no nosso Instagram. Siga-nos no Instagram, @leitura de ouvido, e manda uma DM lá pra nós que a gente responde. E ela fala assim: amo demais o Leitura de Ouvido, amo as discussões ao final de cada leitura e aprendo demais com vocês. Indico vocês para todos os amigos que gostam de ler. Essa é a melhor forma de divulgar o podcast, como a gente falou. E ela falou: o que dizer da voz da Dai? É tudo perfeito demais. Assim que as coisas melhorarem pra mim, apoiarei financeiramente o Leitura. Muito legal. Bacana. Só de saber dessa tua intenção, a gente já fica feliz. E ali no comentário, no post desses números, ela falou que o principal, o que ela mais gosta, se ela tiver que escolher um mesmo episódio, é Coxa de Retalhos. Coxa de Retalhos é um dos lá do começo, né? Mas é muito legal. Acho que é o 3º episódio, inclusive. Inclusive a Daniela Veríssimo, que é a nossa apoiadora, ela falou que legal, super merecido mesmo, vocês são demais. E mais um comentário último pra fechar, do Rodrigo Leão: nada mais justo, vocês fazem um belíssimo trabalho de excelente qualidade. A gente fica muito feliz com esse reconhecimento do público, porque existe uma dedicação, existe um amor e existe, assim, as horas que a gente dedica todas as semanas, né? Pra trazer esse episódio aqui. Então, #gratidão, como diz você. Ela continua aqui. Tem mais coisa? Eu te cortei. Na hora que ela me elogia, você me cortou. Desculpa. Ela falou: não posso esquecer das capas com as incríveis ilustrações do Lucas, que pretendo comprar um dia. Espero que continuemos juntos em 2022. Obrigado, Lívia. Vamos continuar, sim, fazendo coisas novas, trazendo autores novos e também repetindo autores que merecem ser trazidos de volta aqui no nosso podcast, né? Os grandes autores que sempre é bom você ouvir, né? Todo ano, várias vezes. Isso mesmo. E a gente te vê na próxima leitura. O Leitura de Ouvido é dirigido e narrado por Daiana Pasquim. A edição, artes de capa e trilha sonora de abertura são feitos por mim, Lucas Piasecki. Essa é uma produção da Roca Studios. Se você gostou, siga-nos no Spotify para não perder os próximos episódios. Siga-nos também no Instagram, @leitura de ouvido. Você pode também assistir a todos os episódios de Leitura de Ouvido em nosso canal no YouTube, youtube.com/leitura de ouvido. Quer falar com a gente? Manda um e-mail para leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.